E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, host do podcast, minha esposa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas e você, Charles, como é que encara essa queda? O Persigo está nos assistindo aqui, tá? Persigo, um abração, investidor da depressão também, que é um perfil engraçado, também está assistindo. E cai bem no momento, né? Investidor da depressão. Todo mundo lá na grelha do McDonald's, fritando hambúrguer de picanha sem picanha. Cara, eu concordo com o que o Urs falou do tempo, e eu percebo que eu estava lá em maio de 2017. Foi exatamente quando eu entrei. Até conto sempre essa história, postei hoje. E 2 meses depois o Bitcoin despencou, caiu pela metade. E a sensação que eu tenho, conversando com todo mundo que está há muito tempo nesse mercado, é que na primeira queda você sente muito. Você fala, putz, sou o otário que estou pagando para alguém sair. Você se questiona. Porque normalmente quem entra no Bitcoin estudando o fundamento, olha e fala, cara, isso aqui é um negócio sério, é bacana, vai subir, pode substituir algumas moedas e tal. Só que na primeira queda, é natural a pessoa se questionar. Cara, você vai olhar ali, caiu pela metade, caiu 60%, caiu 70%. Então, na primeira queda, se sente muito. Na segunda, você já se questiona um pouco. Depois de um tempo, a gente está batendo aí, se eu não me engano, 449 mortes do Bitcoin. Eu fui olhar hoje para atualizar. Talvez tenha morrido de novo enquanto está aqui. Mas aí vai passando o tempo, cara, você olha isso. Por exemplo, nos últimos 3 anos, quantas vezes a China já proibiu alguma coisa de Bitcoin? Cara, sei lá, 20, 30 vezes. Acho que foram umas 10, pelo menos. Cara, eu lembro de mineração de Bitcoin. China proibiu, aí caiu. China proibiu, caiu. China proibiu. Aí teve um dia que eu escutei e falei, cara, mas como é que ainda tem mineração na China se ela já proibiu 14 vezes, 15 vezes? Então, com o tempo, você vai ficando um pouquinho mais resiliente para quem investe em Bitcoin e Ether um pouquinho também. Quando a gente fala de altcoins é diferente. Por quê? Porque o cara que comprou Bitcoin nos últimos 2, 3 anos, ele, para trás, né, ele não perdeu nada de dinheiro. Porque subiu, caiu, subiu, caiu. Agora, quem entrou numa altcoin errada, uma ICX da vida em 2018, ele pode ter perdido 80% do patrimônio e provavelmente não vai voltar nunca mais, que é o caso da Luna hoje em dia. A Luna é uma altcoin, então. A Luna é uma altcoin. É tudo que não é o Bitcoin é altcoin. Tá. E aí acontece esse problema. Muitas pessoas podem estar nos assistindo falando, cara, mas eu não gosto de cripto, porque eu perdi 90% do meu patrimônio. Mas perdeu em quê, cara? Em qual cripto, né? São 20 mil projetos. Então, acho que a grande discussão aqui é falar sobre cripto, mas também diferenciar o que tem uso do que não tem uso, né? O que é scam, o que não é. Bom, isso tudo eu acho que é muito importante de colocar, né? Porque Bitcoin não é o resto do mercado, ou pelo menos 99% do resto, como Luna, por exemplo, entendeu? Já aproveitando o tópico de Luna, Felipe, você que tem mais... Deixa eu perguntar, o que é scam? Golpe, esquema. Ah, tá. Esquema. Mas aproveitando o Luna, por exemplo, até muita gente está falando, não passou de mais um scam, de mais um golpe. O que houve com esse protocolo? Para quem está assistindo a gente aqui. Scam ou não, cabe a interpretação do ouvinte, né? Acho que tem gente que vai dizer que foi um golpe e tem gente que vai dizer que foi um projeto que deu errado. Mas, basicamente, a versão resumida da história, como você bem falou, é que uma das 10 principais moedas do mercado foi a zero, em coisa de um mês, fazendo evaporar 40 bilhões de dólares. E aí os detalhes da história é que se tratava de um sistema que tinha uma moeda estável, uma stablecoin, mas que na verdade não tinha nenhum lastro. Então era para ser uma moeda que valia sempre $1, mas na hora que as pessoas correram para resgatar esse $1 que estava por detrás da moeda, não havia reservas para todo mundo. E aí rolou uma espiral da morte, uma crise de liquidez, o Bitcoin estava despencando e no meio de tudo isso acabou sendo mais um projeto que morreu dentre tantos que morrem em cripto. Então a versão resumida da história é essa. Mas esse morreu mesmo, né? Assim, até eu tuitei, né? Do pó vieste ao pó voltarás, porque esse virou pó. Morreu e não passa bem. Essa era uma crítica que eu tinha da Luna, depois que eu passei a analisar, até eu já fiz esse meia-culpa no meu canal também, porque são tantos projetos que vão surgindo, e eu hoje em dia que não estou apenas no mercado cripto, é difícil você se manter atualizado. Mas quando eu fui estudar mais a fundo a Luna, para mim a grande coisa que não tinha como se sustentar a longo prazo é que era uma stablecoin, que seria lastreada por uma unstablecoin, ou seja, por uma que era o UST lastreado na Luna. Mas quem é que garante o valor da Luna? Nada. Então poderia virar zero como virou e aí o negócio colapsou, né? Mas eu não sei se é golpe ou não, mas o ruim é que muita gente pesada também estava apoiando esse projeto, né? Lá fora, assim,
Novogratz fez tatuagem no ombro. Eu fiquei aqui. Sim, teve investidores que estarrecido tatuaram. com É, essa. a filha do cara que inventou a Luna chama Luna. Um bebezinho Tadinha, recém-nascido. Então, Ah, mas não é um nome tão ruim. Não, É só esquecer desse episódio. Faz alguma coisa, muda a pode fazer tatuagem. referência. Quanto tempo tinha esse protocolo de vida? tinha uns 3 anos já. Ele 3 foi anos, né? pelo que eu pesquisei, ele foi idealizado em 2018 e começou a rodar em 2019. Então, 3 anos. É que era a galera em cripto chama de Layer 1. Então era uma blockchain de primeira camada. Era uma rede que se prestaria a suportar qualquer tipo de aplicação. Só que a aplicação mais popular, que eles embandeiraram e fizeram de tudo para ser adotada, era essa tal dessa stablecoin. E existem no mercado outras stablecoins, que são moedas que em tese valem sempre $1, que são lastreadas por colateral, por garantias voláteis. Por exemplo, a DAI, que é uma das Sim. maiores stablecoins. Só que são colaterais, são lastros que são exógenos ao protocolo, são outro token. E no caso da Luna, a mesma entidade tinha criado a stablecoin e o token pela qual ela seria resgatável. Então era um pouco autorreferencial, né? E foi aí que a confiança se quebrou. Fazendo uma analogia, daria para falar assim, é como se o governo aqui no Brasil, que tem o real, falasse, vamos criar o real dólar, que vai ser uma stablecoin onde $1 vale $1. Só que o laço do real dólar é os nossos reais. Aí se o real cai muito, vai perder o laço, mas você pode criar mais reais. Só que eles não são governo. Foi mais ou menos isso? Só que a diferença é que o real tem uma demanda mínima porque ela é a moeda de curso legal. Então, no É obrigado em a usar. última instância, você é obrigado a usá-lo para pagar impostos. No caso da Luna, não tem essa demanda mínima que é garantida pelo curso legal. Então, ela pode valer zero como acabou valendo. Né? Foi interessante que a gente viu, foi uma hiperinflação e muito rápida em, cara, uma semana. Porque ao mesmo tempo que colapsava a demanda pela Luna, eles começaram a imprimir Luna para tentar sustentar a paridade do ST, e foi subindo de 300 milhões, e aí em poucas horas para bilhões, e chegou a trilhões, eu Hoje acho. tem trilhões. Estou Trilhões, olhando né? aqui, são 6,9 trilhões. E era 300 milhões antes? Milhões, é. Então você viu, né? Foi a hiperinflação, o colapso da demanda e a hiperinflação da moeda em E vende dias. BTC, né? 80 mil BTCs. 80 mil Vendendo BTCs, BTC. Então eles também foram responsáveis provavelmente por um dump momentâneo. Sim, isso é verdade. No dia que eles começaram... Aham. Que eles também fizeram uma entidade chamada Luna Guard Reserve. Luna Foundation Guard. Luna Foundation Guard, que seria o banco central deles, gestor das reservas para garantir a paridade. Parênteses, cuja sigla LFG significa Let's Fucking Go, né? São espirituosos, pelo menos. Muito. E aí eles começaram a diversificar as reservas e sair do Luna e comprar também BTC. Até que foi uma jogada correta, mas não o suficiente para manter os 18 bilhões de UST que tinham já emitido. Eles tiveram 2 milhões Chegaram em a ter 2 BTC bi. para 18 bilhões de dólares emitidos. E aí naquele dia que começou a cair, eles torraram as reservas em BTC, ajudou a cair o preço do BTC, BTC Bitcoin. Bitcoin. Mas não foi suficiente para manter a Luna. Um negócio interessante que estão... Bom, primeiro estão me zoando aqui que Luna tá igual o meu cabelo, que tá caindo. Eu acho isso vacila. Eu acho isso Sacanagem. vacila. Tem Tá muito só- cabelo na sua cabeça pra falar que tá igual É, a Luna. a Luna colapsou. E só um ponto aqui. Eu não vejo nenhum problema no investidor ter altcoins, tá? Que fique claro aqui, né? O problema é a proporção que a pessoa costuma ter numa altcoin dessa que tem um potencial ilimitado, segundo a visão dela. É tipo um pessoal que chega, entra e fala: esse cachorrinho aqui, era Dogecoin? Doge, isso. Vou botar todo o meu dinheiro Isso. nisso. Aí depois eu a vou. Shiba, e depois a Luna. Então o problema é o seguinte, se o cara tá assistindo a gente aqui, ele tinha 80% do dinheiro de cripto em BTC e o resto em Luna, cara, colapsou, ele perdeu 20%, provavelmente ao longo do tempo a valorização do Bitcoin vai compensar isso. Então ele estava diversificado. O problema é o risco da ruína, né? O cara que tinha 100 mil reais investidos em fundos imobiliários, ações em tudo, aí olhou que pagava 20% ao ano, que pagava, e botou todo o dinheiro dele nisso. Esse é o problema. Então não é investir, o problema é a proporção que você investe. Eu acho que esse é o grande problema. Só para deixar mais clara essa questão da Luna, eu fui olhar agora o valor e ela vale 0,000, aí vem um 7 alguma coisa. Então morreu, mas tá lá ainda, né? Isso é um bom adendo, na verdade, porque ela foi a praticamente zero, chegou a valer $5 milhões o market cap. Aí eles fizeram um plano, uma proposta de reviver o negócio, copiar a rede e fazer uma moeda nova, que eles chamam de Terra 2.
E pelo que eu entendi, o mero plano e a especulação em torno disso fez com que o market cap fosse de 5 milhões para mais de 1 bi já. Pelo menos quando eu saí de casa estava mais de 1 bi. Sim. Então tá respirando por aparelhos, digamos assim. Tá respirando por E aparelhos. eu fui olhar esse stablecoin, que é a UST, que deveria valer $1, hoje vale 11 centavos de dólar. Então ainda tem o mínimo de esperança de que aquilo sobreviva, vamos colocar assim. Tem. Tem um pouco de fé nisso. Não, se eu tenho esperança... Não, o mercado. O mercado, né? O mercado tem um pouco de esperança, não tá zero. Certamente, porque isso até é uma coisa que a gente comenta, eu já falo com o Felipe há bastante tempo. Na verdade, nenhuma cripto morre. Ela fica valendo lá quase nada, meio moribunda, mas desaparecer por completo, é difícil desaparecer mesmo, né? Sempre tem alguém que Ela acaba... fica lá largada, né? Fica largada e fica alguns entusiastas rodando o blockchain dela e fazendo ela funcionar, mesmo não valendo quase nada. Mas, certamente, é uma sombra do que foi no passado. É porque vira um ativo agora totalmente especulativo. Porque É. se sai de 0,000 alguma coisa para Sim. 1 centavo, o cara tem uma multiplicação gigantesca muitas Exato. vezes. E tem acontecido isso. Quando ela chegou a 0,0001, aí levou 0,002, pô, 100% de ganho. Eu comprei na noite depois da derrocada já tinha subido um pouco. Aí eu comprei, na manhã seguinte já tinha multiplicado por 3, eu tirei o capital inicial e fiquei lá, acho que tem 5 milhões e poucas lunas. De Deixa lá. dólares. Não. Não, eu esperei ele terminar. Ele fez dar o desfecho. Não, 5 milhões de lunas. Você é milionário em Luna, então. Em Luna. É quase ser milionário em Bolívar soberano, vamos colocar assim. Só que com uma chance de subir, eu acho que maior que o Bolívar. Cara, deixa lá. Já tirei o meu capital investido. Então